Os brasileiros, no campo da política, se acham mais sábios do que os europeus. Só que eles esquecem que foram esses povos que viram a democracia dar lugar ao fascismo, ao nazismo e ao comunismo. O que nós podemos é aproveitar a história e tirar proveito dos erros e dos acertos desses povos. Não podemos esquecer que o melhor professor, ou a melhor professora que nós temos, é ela, a história. O fascismo, ele é um fenômeno muito específico. É uma direita diferente, uma direita, um movimento diferenciado. Quando emergiu na Itália, no imediato pós-Primeira Guerra Mundial, o fascismo italiano se notabilizou pela mobilização de milícias armadas que atacavam violentamente os movimentos operários e a esquerda italiana. A recente emergência de movimentos fascistas em vários quadrantes do globo, inclusive aqui no Brasil, produz uma enorme curiosidade sobre esse fenômeno. Não podemos esquecer que esta praga é um perigo iminente, permanente e persistente, um perigo sagaz, que se esconde no esgoto da história, pronto para emergir como uma peste, como uma pregação e suas agressões contra os direitos individuais e as liberdades democráticas. O Brasil contemporâneo, infelizmente, sofre essa patologia fascista, onde a polarização política, com práticas e características do fascismo, é percebida a todo o momento. O discurso divisionista dos nós contra eles e a segregação social germinam, tornando assim cada vez mais a cadela no cio. Podemos constatar que os ataques da direita iniciou com as conquistas que as classes populares obtiveram nos governos de esquerda de Lula e de Dilma nesses últimos 12 anos. Desta forma, passaram a atacar uma a uma os programas governamentais. O Bolsa Família foi considerado Bolsa Vagabundo. A ressocialização foi considerada mão branda aos bandidos. Direito da criança e do adolescente também foi atacado, sendo um dos grandes problemas que nós enfrentamos nesses últimos tempos foi a segregação racial, bem como a homofobia. Enquanto outros países da Europa aperfeiçoavam sua legislação, no Brasil, infelizmente, por força de uma ideologia religiosa, a fogueira santa foi que nos restou a queimar os hereges. E por ideologia social e as revoltas das classes sociais e de pessoas quais se intitulam superior, não temeram a legislação de direitos humanos. Os interesses de uma elite meritocrática e egoísta, ou a elite sagrada, ungida por direitos de sangue e de berço, estavam sendo ameaçadas por este projeto político. Quem estava acostumado com os privilégios no Brasil, muitas vezes se sentiu ameaçado ao dividir o espaço com os mais pobres. E um exemplo bem claro que estou falando foi o comportamento da classe média nos aeroportos brasileiros, nos governos de Lula e de Dilma. É contraditório, mas os homens que têm instruções
também tem atitudes racistas e preconceituosas. Fazendo uma abordagem psicológica, podemos constatar que o acesso aos bens de consumo, bem como a formação acadêmica, são os elementos que diferenciam a classe média dos pobres. O medo, bem como o fator sombra, como dizia Jung, tem sido a grande ferramenta política neste fenômeno de crescimento do fascismo, nesse momento em que a classe média abraça essas propostas. É assim, minhas irmãs e meus irmãos. O medo de se voltar a se tornar pobre faz com que a classe média tenha horror das conquistas e dos governos de esquerda. Assim, para constatar, eu gostaria de deixar claro que a burguesia, ela coopta a classe média usando esse medo que o pequeno burguês tem de voltar a se tornar pobre. Essa elite e a classe média podem até não ser fascista ou não se achar fascista, mas está sendo ingênua ou está sendo omissa e com uma postura dessa clara, termina endossando o discurso fascista para conseguir saciar a sua obsessão antipetista. O preço é muito alto para ele, para os seus pais, para os seus filhos e para as suas filhas. Mas ele não se importa de pagar. E pelo ânimo furioso com que tem se comportado nos últimos tempos, depreende-se que mais ainda pagaria se fosse necessário, desde que o PT não chegasse a esta eleição, mesmo que Haddad não ganhasse a eleição, como aconteceu. Assim, por mais que parte do eleitorado de Bolsonaro não se veja como fascista, defendiu aspectos fascistas encarnado no discurso do seu candidato a presidente. Segundo o próprio Bolsonaro, depois do resultado das eleições, falou à imprensa: a faxina agora será muito mais ampla. Essa turma que quiser ficar aqui vai ter que se colocar sobre a lei de todos nós. Que lei de todos nós ele se refere? A lei que nós reconhecemos é a Constituição brasileira. Ou será que ele quer rasgar a Constituição e criar as leis dele, a lei do fascismo? Assim, segundo ele, ou vão para fora ou vão para a cadeia. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. Ora, minhas irmãs e meus irmãos, se esse discurso não é puro fascismo, e disse mais, o brasileiro de forma geral gosta do Estado forte, vê pessoas individualizadas de forma fragilizadas. Por isso, ele busca, em momentos de crise, um salvador da pátria. Em uma explicação óbvia e rasteira, todo esse discurso se caracteriza como puro fascismo. Diante disso, como os brasileiros votaram em um candidato que se dizia, durante todo o processo eleitoral, que não acreditava na democracia. Não vejo esse eleitor como alguém que tenha discernimento do que fez. Como vocês conseguiram eleger alguém
que é tão abertamente antidemocrático, o que está promovendo todos esses acontecimentos, eu não entendo. Muito obrigado.